Bom dia, gente boa. Hoje eu quero abordar um assunto que já está atravessado na garganta há muito tempo, que é a ideologia do gender mainstreaming. Falo propositalmente ideologia porque não está baseado em ciência. A gente pode ver que cada vez mais as bases dos dois lados se endurecem. Você tem você tem um lado que é, vamos supor que abraça as ideias da Judith Butler, que é a mãe, que se diz mãe, orgulhosamente mãe desse gender mainstreaming. E do outro lado você tem pessoas como Milo Yiannopoulos, Ben Shapiro, Jordan Peterson, que combatem essa ideologia. E aconteceu, com o passar do tempo, começou a acontecer uma coisa, que é o impedimento de pessoas como Milo ou como Jordan poder falar em universidade. Eu acho o seguinte, quando você tem uma ideologia, como por exemplo o gender mainstreaming, ele certamente ele vai gerar discussão e vai dividir as opiniões e vai gerar discussão. Se você é incapaz de ouvir a ideia do outro sem logo gritar ódio, que seria hate speech, e começar a usar palavras que rotulam o outro como fascista, nazista, se isso é o melhor que você sabe fazer para não debater as ideias que são levantadas, é porque você certamente, a tua ideologia ela não se sustenta. Que qualquer pessoa, quando ela começa a rotular, ela perdeu a discussão, ela perdeu os argumentos. Porque aí você entra na área pessoal e começa a rotular outro, você tá perdendo a civilidade, está perdendo a liberdade de expressão. E se eu tenho uma ideia, eu defendo essa ideia, e ao invés de eu começar a debater minha ideia, eu te chamo de burro, ou de esquerdista de merda, ou de fascista, ou sei lá o quê. E uma coisa que por exemplo, eu usava o termo feminazi, não uso mais justamente por causa disso, porque isso também, eu fazia isso, eu não faço mais, porque eu quero debater ideias. E isso só, se você calar a boca ou tentar intimidar o outro, para ele não falar mais, para ele não poder fazer frente àquilo que você defende, você está um passo da violência, porque primeiro você escolhe o que vem acontecendo há anos. Primeiro você escolhe palavras que são feias. Aí não pode falar mais essas palavras. E aí talvez que é o politicamente correto. E aí você começa, quando isso está dando certo, a pessoa não se contenta com isso. Aí ela quer, se alguém porventura não acatar essas recomendações linguísticas, começam a ameaçar a pessoa de punição. E uma coisa e hoje uma palavra que está em moda é hate speech, que seria discurso odioso. Se você analisar bem, a maioria das críticas que se faz
a ideologia do gender mainstreaming ou o grupo ativista, ou seja terceira onda do feminismo, seja o exagero que muitos grupos ativistas gays estão cometendo, você imediatamente, eles tentam te rotular e intimidar com alguma fobia. Você é homofóbico, você é transfóbico, você não sei o que fóbico. E disso funcionou durante um tempo. Só que ninguém é tão burro, e quando você banaliza uma expressão, e quando tudo vira fobia, você perdeu até a força de usar isso quando uma pessoa realmente age como homofóbico. Um cara que espanca um homossexual do nada, sem qualquer razão, só por ele ser diferente, ele de fato é homofóbico. Se eu criticar um movimento, eu não uso da violência, eu uso da argumentação, da linguagem. E se a linguagem, as ideias controversas agridem, que você não consegue mais conviver com diferença, e principalmente em universidade, a gente tem visto isso, que tentam calar os expositores que defendem ideias que você elegeu como inimigo. Cara, a gente tá a um passo de uma ditadura que é muito perigosa. Porque, primeiro, você impede um determinado grupo de falar. E, por exemplo, isso vale para os dois lados. Quando você cala um Jordan Peterson numa universidade, ou um Milo Yiannopoulos, que isso tem sido feito, você abre um precedente muito perigoso. Porque quando você faz isso, aí você quer que a pessoa que defende a tua ideologia, que seria Judith Butler, e vem fazer um discurso no Brasil, aí agora tem um movimento que diz ela não pode vir, a gente tem que calar ela. A chamada direita está começando a se nivelar por baixo. O que precisa ser feito? Você precisa debater essas ideias que ela expõe, fazer perguntas inteligentes e fazer com que essas ideias sejam desmascaradas através de argumentos. Mas não através de censura e crítica. Porque isso que tem sido feito. It's 9 hours. Então você precisa... Não adianta só falar a esquerda é lunática, a esquerda está começando a censurar, que determinados palestrantes já não podem mais falar. E aí você começa a se nivelar por baixo e impedir com que esse tipo de pessoa, que eu, pessoalmente, desprezo profundamente essa Judith Butler, mas eu desprezo muito mais ainda a ideia de não permitir com que uma pessoa possa se expressar livremente. Eu quero ter o direito de poder falar essas coisas no canal, sem poder ser acusado de ser odioso. E eu quero que isso vale para os dois lados. Tanto ideias da chamada direita quanto ideias da chamada esquerda. Não é de hoje que a sociedade está começando a se nivelar por baixo. Quando você cria uma cultura da vítima, você abre um precedente muito perigoso, porque qualquer pessoa, a única coisa que ela precisa fazer para se estabelecer na sociedade é conseguir alguma
alguma coisa que a torna vítima. Aí você se junta com outras pessoas que também se dizem vítima e cria um grupo. Aí dizem assim, pô, esse grupo está tornando, tá fazendo com que a gente fique mais forte. E, paralelamente, você tem a imprensa do teu lado, que difunde umas ideias que, na minha opinião, são michurucas, através da massificação da notícia. E aí parece que muito mais pessoas têm essas ideias. Só que se fizesse uma pesquisa verdadeira, a rejeição a essas ideias é enorme. E só porque você está dando mais voz a um e tirando voz do outro, não quer dizer que essa ideia tenha nem crescido e nem mais lógico ou se torne mais necessário do que a ideia daquele que rejeita a tua ideia. Ficou complicado ou dá para entender? Então, por exemplo, se eu disser assim, olha, eu sou negro, então sou vítima. Sendo que uma coisa que eu sempre defendo, cara, a principal discriminação que existe, ela é econômica. Se você for um gay rico, se você for um negro rico, você vai ter uma vida muito parecida com aquele que são acusados de supremacia branca. Quando você cria uma cota racial que somente leva em consideração cor de pele, vamos supor um garoto que negro que nasceu na classe média, vai fazer o Enem, tem uma condição financeira boa, frequentou as melhores escolas, ele vai concorrer com um garoto da Zona Sul que é branco, e pela cota racial ele ultrapassa esse garoto branco. Você acha isso justo? Eu acho que aquele garoto da periferia que não teve as oportunidades, que sofre uma discriminação monetária, econômica, e com isso faz realmente com que ele tenha menos oportunidade que aquele que cresceu na classe alta, classe média, e frequentou boas escolas, você precisa levar em consideração o fator econômico, não o fator racial. E aí você cria um novo... aí você abre um precedente muito perigoso para criar outro tipo de racismo. E você querer eliminar injustiça com criação de novas injustiças, você não melhorou a sociedade. E quando a vítima é defendida e abraçada, pelo simples fato de ela se dizer vítima, às vezes nem precisa ser vítima, ela só precisa puxar essa carta da manga. E por isso que a ideologia do gender mainstreaming e outras ideologias estão tão na berlinda. Porque, pelo menos, segundo a minha concepção, essas pessoas, elas não resistem. Elas não resistem num debate com pessoas que estudaram o assunto e que argumentam com ela. Frequentemente, essas pessoas elas caem imediatamente ou para a vítima, você está me mansplaining, por exemplo, no caso da mulher, ou
caem ou então vão para a ofensiva. Ah, você é um fascista por falar isso. Você é um nazista. Você não sabe? E isso está se tornando muito perigoso. Essa abertura de um abismo cada vez maior entre homem e mulher, porque é uma coisa que também é preciso ser dito. Cara, esses movimentos, eles não vieram para valorizar o homem, eles desvalorizam a mulher, desvalorizam o homem, desvalorizam o, a beleza da, da diversidade de raças, de crenças que o humano tem. E ao invés de você criar uma sociedade na base do você cria uma sociedade na base do ou. Como que funciona isso? Ou você concorda comigo, ou você é meu inimigo. Ou você pensa como eu penso e você está correto, ou você pensa diferente e está errado. Por que não criar uma sociedade do Eu tenho minha ideia e escuto tua ideia. E isso, mas quando eu falo escutar, sabe, realmente ouvir, não cortar a palavra do outro, não prestar atenção no conteúdo do que fala. Antes de começar, já entrar com rótulos. Então isso seria a sociedade do Você tem argumentos válidos e eu tenho argumentos válidos, então a gente faz uma mistura e cria algo maior na base do não do contra, sabe? Essa é uma das coisas que cada vez mais que quanto mais você endurece e vangloria a posição da vítima, mais pessoas você consegue irritar. E essa semana eu postei num comentário de uma amiga minha sobre o Bolsonaro, que pegaram uma frase dele, que qualquer frase singela que é pego fora do contexto e você publica, vai dar distorção. Eu falei, cara, vocês estão fazendo algo muito perigoso. Vocês da esquerda estão colocando ele como demônio e parece que não aprenderam nada com a eleição dos Estados Unidos. Embora que, como a Hillary é uma psicopata, uma bandida declarada com muitas provas, e aí a chamada esquerda queria fazer com que ela fosse eleita pelo fato de ser mulher e pelo fato de chamar o Trump de sexista. Então, e isso conseguiu fazer com que muitas pessoas votaram de pirraça nele. E a esquerda, ao demonizar o Bolsonaro e ao agir como ela tem agido, ela tem feito algo muito perigoso. Ela tem feito com que muitas pessoas vão votar de pirraça, não porque gostam do Bolsonaro, não porque acham que seja um candidato maravilhoso, e sim para sacanear esse mimimi. Eu não voto, eu me recusaria a votar de qualquer maneira, porque eu não acredito mais no sistema político, mas você que é aquele inveterado da esquerda e está fazendo essa cruzada contra o Bolsonaro, cara, você está sendo contraprodutivo. Você não está percebendo isso. Porque você está criando uma figura artificialmente que vai acabar servindo de símbolo de resistência àquilo que você tem difundido. Enfim, essas seriam as reflexões sobre o gender mainstreaming, sobre essa tentativa de calar pessoas que falam coisas que falam sobre ideias que não te agradam e você tentar calar essas pessoas. Você está indo num caminho muito perigoso. E eu vejo que a sociedade cada vez mais dividida e cada vez mais radicalizada. Para finalizar, uma pequena figura
No passado, as pessoas no Maracanã não tinha divisão de torcida. Você sentava onde que você queria. Podia ter um flamenguista do teu lado, do lado do tricolor, do lado do vascaíno, do lado do botafoguense, e não nada de ruim acontecia. Hoje, você tem, pela radicalização das torcidas, pelo separatismo que se fez, hoje parece que a pessoa que usa uma camisa de um outro time virou teu inimigo. Quando a gente faz isso na sociedade, com ideias, olha o perigo. Do separatismo, basta, às vezes, algumas faíscas para incendiar isso e criar uma violência real. E o que a gente vê hoje com as torcidas. E há anos estão tentando, ou talvez não tentando, porque talvez tenha interesse, mas pelo menos estão falando sobre combater isso e não estão conseguindo. Quase todo clássico tem algum morto em algum lugar porque esses fanáticos brigaram entre si. Bom, ficou um pouco longo, mas é um pouco filosófico, mas isso estava engasgado um tempo já. Não concorda, pensa, me questiona, se chega à conclusão que faz sentido. Evolua essa ideia, caso contrário, não me veja como formador de opinião, me veja como alguém que quer te fazer pensar. Se gostar do vídeo, assina o canal, dê um like. Até a próxima.